Essa noite eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que falou comigo esses dias aí ao meu coração. Eu estava meditando aqui, recentemente na história, uma história muito conhecida, uma história muito bonita, que acredito que todo mundo aqui saiba dela, a história de José. José, ali que fala-se muito de José do Egito, né? Mas é José que esteve ali no Egito. Ele tem uma história interessante, tanto do lado teológico, mas também do lado pedagógico e de outras coisas que a gente pode extrair dela, que a gente vai tentar extrair nessa noite, que a gente consegue aprender muito com a sua caminhada. Para a nossa introdução aqui, eu gostaria de ler com os irmãos lá em Gênesis. Vamos começar lendo Gênesis 25, Gênesis 35, 23, para contextualizar o que a gente vai falar nessa noite. Então a gente vai iniciar falando dos filhos de Jacó, dos irmãos de José. Lá em Gênesis 35, 23 diz o seguinte: e foram estes os filhos de Colia, Rubens, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E estes foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. E estes foram os filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E esses foram os filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padara. Então, irmãos, os filhos de Jacó são filhos de quatro mulheres diferentes. A gente tem 6 filhos com Lia, 2 filhos com Raquel, 2 filhos com Bila e 2 filhos com Zilpa. E o pai de José, quando ele teve José, ele já era velho de idade, né? Quem já conheceu aqui um pai velho? Geralmente avô, ele é muito ligado aos netos, né? Avô, ele tem até uma expressão que fala que o avô, eu não vou falar isso sem ofender nenhum avô, acho que só tem um pastor de avô nessa noite, mas fala que o avô é um cavalo que o filho amansou para o neto montar em cima, né? Mas quem já ouviu essa expressão aí? Né? Mas quem teve a oportunidade de ver um pai já idoso, geralmente ele não cobra ali daqueles filhos mais jovens o tanto que ele cobrava dos filhos mais velhos. Ainda mais se você perguntar para um filho mais velho como que é o tratamento desse pai idoso para aquele filho mais jovem, né? O filho mais velho fala, na minha época era diferente. Eu tenho um pouco ali em casa, porque minha esposa tem uma irmã bem um pouco mais nova, né? Qual que é a diferença de idade? 16 anos ali de diferença. Então ela já fala, com essa menina pode mais coisas que eu não podia na minha época. Então com José, irmãos, não era diferente. José, então filho da velhice de Jacó, ele foi muito paparicado pelo seu pai. Então ele teve mais liberdade ali, né? Tanto nas brincadeiras como nas palavras com o pai. E também, irmãos, ele tinha uma vida mais tranquila, né? Enquanto os irmãos mais velhos estavam num trabalho um pouco mais pesado, apacentando as ovelhas, porque naquela época eles eram apacentadores de ovelhas, então eles eram pastores de ovelhas. Então os irmãos tinham que ir ficar com as ovelhas procurando pastos ali debaixo do sol. Já José não. José, ele ficava em casa, tinha os afazeres domésticos que ele ficava ali fazendo, e também ele acabou aprendendo ali a leitura, a escrita. Então ele meditava na palavra do Senhor. Então ele tinha esse tempo que ele ficava um pouco mais ali com os afazeres domésticos. E agora, a gente vai ler um versículo aqui que está em Gênesis 37, 3, que diz o seguinte: Israel amava mais José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso fez
para ele uma túnica toda ornamentada. Em outras versões fala de uma túnica de muitas cores. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente, ou não conseguiam falar com ele pacificamente, né? Então, irmãos, ali já começou. Se a gente volta no versículo anterior, no versículo 2 desse capítulo, fala o seguinte: este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de seus irmãos, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a seu pai a má fama deles. Então, além de tudo, José ainda era um dedo duro, caguetava os irmãos ali, era X9, contava para os pais tudo que os irmãos estavam fazendo. Quem aqui tem irmãos? Quem já passou por uma oportunidade de o irmão falar assim: "Ô mãe, fulano está fazendo tal coisa"? Acho que todo mundo já passou por isso, né? De o irmão ir lá, jogar linha na fogueira, falar um negócio seu, levar lá para o pai, e você ficar bravo. Você não já fez isso não, né? Você não jogou seu irmão na fogueira, só o contrário. Então, José, ele ainda ia lá, ele tinha esse relacionamento perto de seu pai, ainda ia lá e fofocava dos seus irmãos, falava: "Ó, fulano fez isso de errado, fulano fez aquilo". E tudo isso ia alimentando ali o ódio dos seus irmãos, de maneira que eles não conseguiam falar pacificamente. Quando eu leio esse versículo, que os irmãos não conseguiam falar com ele de forma amigável, falar com ele de forma pacífica, eu entendo que os irmãos não tinham um relacionamento com ele, sabe? Quando chegava ali, e a gente vai até ver um outro versículo que fala disso, que o José chegava ali, ele já tinha uma aversão à presença de José, né? Porque, somando-se a isso, irmãos, quem lembra da história de Jacó, como foi o casamento dele com as duas filhas ali de Labão? Qual que era a filha que ele mais amava? Qual que era a esposa que ele amava? Raquel. Com quem que ele se casou primeiro? Com Lia. Então, ele se casou com Lia e ele ainda trabalhou mais 7 anos, né? Para casar, para ter... casou-se com Raquel e trabalhou mais 7 anos ali para pagar esse casamento. Então, ele ainda tinha... Os outros irmãos ainda viam o pai amar mais a mãe de José do que amar sua mãe. Aquele verdadeiro amor ali, de ele sentir algo mais especial por aquela mulher do que pelas outras, inclusive com as concubinas. A gente sabe que ali as concubinas, elas tinham meramente um papel ali de trabalho, né? Então, às vezes não tinha um relacionamento. Mas eu falo dos filhos até da Lia, né? Olhar aquilo ali, José além de ser o preferido, ainda a mãe de José é a preferida do pai. Então eles viam tudo aquilo ali com muito desprezo. E José, para piorar a situação dele, no versículo 5, fala o seguinte: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Cara, esse José não está ajudando a gente. Então, ouça o sonho que eu tive, disse eles, versículo 7. Estávamos amarrados os feixes de trigo no campo. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando meu feixe se levantou e ficou de pé, os feixes de vocês se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza que vai nos dominar? Eles os odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Então já não bastasse tudo isso, e José veio com esse sonho. Daí parou por aí? Não. Ele teve outro sonho. Ele contou ao seu irmão outro sonho. Depois teve outro sonho, versículo 9. Contou aos seus irmãos: tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Isso é coisa que você falar para quem te odeia. Depois, quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai lhe repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Acaso sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Irmãos, eu vejo essa parte aqui,
José na pura inocência, de uma pessoa que teme a Deus, de uma pessoa que estuda ali a palavra de Deus, e de uma pessoa que viu aquele sonho como sendo algo divino, como sendo algo, um sonho que veio realmente de Deus. E ali na ânsia ele quis compartilhar com a sua família. O que eu trago de ensinamento nessa parte? Às vezes a gente tem alguma coisa boa que aconteceu na nossa vida, ou a gente tem um projeto bom, ou a gente sabe de alguma coisa boa, e a gente quer correndo, na inocência, compartilhar isso daí. Mas será que a gente está compartilhando com pessoas que torcem pelo nosso sucesso? Será que a gente está falando com as pessoas que realmente gostam da gente? Será que a gente tem compartilhado nossos sonhos, nossos projetos, nossos momentos com pessoas que realmente torcem para o nosso sucesso? Ou não? De repente a gente tem contado histórias para pessoas que têm inveja, que gostariam de ter a posição que a gente está. Então, até isso a gente aprende aqui na história de José. Então, continuando. Então, imagina tudo isso. E daí quando a gente lê o versículo 19, do capítulo 37, os irmãos estavam lá apacentando no lugar, mudaram ali, foram para outro lugar, e o pai falou, vai lá e vê, dá notícia dos seus irmãos. E José foi, a pessoa falou, não, seus irmãos estão para aquele lado lá. Então até essa direção de onde eles estavam apacentando, eu vejo o agir de Deus. Deus mudou o local que eles iam levar as ovelhas. José chegou lá, eles viram José de longe, olha só o versículo 19. Quando eles veem José vindo de longe, falam o seguinte, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, venham, vamos amarrá-lo e jogá-lo numa dessas covas, dessas cisternas. E diremos que um animal selvagem devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então, olha isso. Quando a gente vê essa passagem, a gente vê como juiz ali dos irmãos, né? A gente quer julgar os irmãos e falar, meu Deus, onde já se viu um irmão atentar contra a vida de um outro irmão? Onde já se viu um parente atentar contra a vida de outro parente? Mas percebe uma coisa comigo, esse pecado que estava no coração deles era algo novo, algo que surgiu naquele momento que eles viram ali José? Foi algo que foi construído ali. Então, que nem eu disse, de repente eles viram o pai amar mais a mãe de José do que amar a mãe deles. De repente eles viram o carinho que o pai tinha por José. Deu um presente caro ali, foi essa túnica toda ornamentada. Amava mais a José do que a eles. Eles tinham que fazer um trabalho mais pesado, enquanto José ficava ali às vezes fazendo alguns afazeres domésticos. Então isso tudo foi crescendo no coração deles. Esse pecado foi se escondendo, se alojando dentro do coração deles. E às vezes a gente olha a situação como juiz e fala, aí ó, que coisa feia, né? Querendo matar o irmão. Mas será que às vezes a gente não tem deixado se alojar no nosso coração, se esconder dentro do nosso coração algum pecado dessa forma? Um pecadinho de inveja, um pecado de querer estar na posição de alguém, ou de querer alguma coisa que outra pessoa tem. Às vezes você não vai externar, você não vai querer matar ninguém. Mas, e se você tem deixado ali dentro do seu coração e alimentado isso, né? Então, às vezes é fácil para a gente julgar os irmãos deles, mas olha para essa outra ótica, de tudo que eles passaram ali. Eu estou justificando aqui, pelo amor de Deus, estão errados. Mas olha para essa ótica de tudo que eles sofreram ali e foram alimentando aquele pecado, aquele pecadinho dentro do coração, né? E se porventura a gente fizer uma reflexão, se a gente tiver alguma coisa assim, que a gente possa pedir para Deus nos libertar, né? Tirar essa inveja, esse pecado. Às vezes, isso acontece muito com o irmão, às vezes a gente tem ali uma inveja, a gente chama de, às vezes é uma inveja boa, porque eu queria estar na posição que o fulano está. Não existe inveja boa, inveja é inveja. Às vezes você sente aquilo, ou um desejo de competição entre irmãos, né? Porque, fulano está tirando essas notas, eu tenho que tirar notas melhores. Fulano está conseguindo conquistar isso, eu também tenho que
bagunçar. Então, às vezes, entre primos, entre irmãos, a gente vai alimentando esse pecado da inveja. E também a gente trazendo para o Jacó, no caso, ele fez um erro aqui, que a gente até discutiu em algumas lições da escola bíblica dominical, que foi o amor do pai ser maior para os seus filhos, né? Eu vejo que tem alguns pais que têm mais de um filho. Eu não vou perguntar qual que é o filho que você ama mais, mas se porventura você tem um amor maior para um filho do que para o outro, geralmente tem pai que tem amor ao primogênito, tem pai que tem amor ao caçula, pai e mãe, em geral. Mas se porventura você tem isso, é uma coisa que você tem que guardar para você. Você não tem que deixar seu filho saber disso, nenhum dos dois saber de uma situação dessa. E Jacó não. Jacó, ele amava o filho e ele fez questão de demonstrar perante os outros filhos, dava presente para os filhos. As tarefas dele eram mais leves, né? Então, a gente estudou isso bastante na escola dominical quando a gente falava do discipulado dos filhos, né? Que o papel do pai e da mãe é amar seus filhos por igual. A gente sabe que humanamente é difícil, beira ao impossível, mas que nós temos que pelo menos não externar aos nossos filhos que a gente tem um filho preferido, para não gerar contenda entre eles, né? Então, isso tudo vai gerando o quê? Divisão, vai gerando rancor, vai gerando tristeza, competição, ou nesse caso aqui, até esse desejo de se livrar do irmão. Então, voltando para a história de José, a gente estava no capítulo 37, versículo 21. Quando Rubens ouviu isso, livrou das mãos dele, dizendo: não vamos tirar a vida dele, né? Não vamos derramar o sangue, joguem-nos nessa cisterna no deserto, mas não levante a mão contra ele. Rubens propôs isso para livrá-lo deles e levá-lo de volta para seu pai. Então Rubens ficou tentando ali fazer alguma forma de livrar José daquilo ali e levar ele de volta, né? Quando José chegou aonde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e jogaram na cisterna que estava vazia, sem água. Ao se sentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e comermos seu sangue? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas, não levantemos a mão contra eles, afinal ele é nosso irmão, carne da nossa carne. E os irmãos concordaram. Quando os mercadores midianistas se aproximaram, tiraram José da cisterna e os venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata, assim levaram José ao Egito. Então, olha só, lembra que eu falei que os irmãos estavam pastoreando e daí algo fez com que eles pastoreassem em outro lugar. Quando José vai atrás deles, vai no lugar que eles estavam acostumados, e de repente eles não estavam ali, estavam em outro lugar. E de repente nesse lugar passa uma caravana. Então, consegue observar o agir de Deus em toda essa história? Primeiro, Deus colocou eles no lugar que eles tinham que estar. E depois, Deus fez essa caravana passar, ou já era a passagem dessa caravana, Deus levou eles no lugar que essa caravana ia passar. Enfim, Deus agiu em favor de José. E até nesse pensamento de Judá, falou: não, olha lá, está vindo uma caravana, vamos vender ele, a gente vai ganhar um dinheiro aqui. A gente não precisa matar uma carne na nossa carne. Então ali começa a ver o agir de Deus. Mas lembrando que José aqui, ele era jovem. Imagina ele ter um sonho que queria ser alguém importante, e nesse momento aqui ele era o quê? Um escravo, um prisioneiro, ainda pior, vendido pelos seus irmãos. Então ele era um escravo, um prisioneiro que foi rejeitado pelos seus. Mas a partir do momento que José vai para o Egito, começa duas partes da história dele. Uma parte boa e uma parte melhor ainda. Mas a parte boa que tem uma outra prova no meio do caminho. Então começa a história de superação. Ele teve desânimos em algumas ocasiões, como a gente vai ver aqui no decorrer da história. Mas lá em Gênesis 39, no versículo 6, o que acontece ali? Ele chega no Egito, como escravo, vai trabalhando até que ele chega na casa de uma pessoa importante do Egito, Potifar. E ele conta
que José, ele era muito trabalhador. Então, por mais que ele estava naquela situação de escravo, ele trabalhava e ele dava o seu melhor, porque ele sabia que ele tinha um Deus, e ele falava: se eu estou nessa situação, foi Deus que me colocou, eu vou fazer o meu melhor. Então, às vezes, irmãos, a gente passa por uma provação, que aprovação maior que essa, o cara era um escravo rejeitado pela família. E às vezes a gente está num lugar, está passando por uma situação e não consegue enxergar que às vezes foi Deus que nos colocou nesse lugar. Deus tem um propósito para a gente naquele ambiente ali, naquele lugar. Às vezes Deus te colocou num lugar que é para você falar: poxa, lá onde eu trabalho só tem crédulo e você é o único crente, eu sofro lá. Mas será que não é Deus que te colocou lá para você salvar a vida de alguém? Será que Deus, ele não quer que você seja luz naquele lugar, que você fale dele naquele lugar? Você já parou para pensar por essa ótica? Às vezes você está num lugar ruim, está num ambiente ruim, está passando por uma prova. Você tem que se perguntar: o que Deus quer de mim nesse lugar, nessa prova? O que será que Deus quer? Vou buscar Ele, vou dar o meu melhor aqui. Então, eu imagino que José tenha pensado nisso, falou: poxa, eu estou escravo aqui, mas eu vou trabalhar bem, eu vou dar o meu melhor, vou ser o melhor dos escravos aqui. E aí, dito e feito, José, ele achou graça diante do seu senhor. E o que ele fez? Potifar, aqui no versículo 6 do capítulo 39. Assim deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Então José chegou no estágio que aquele senhor dele falou: olha, aqui na minha casa você manda tudo aqui. Finanças, imagina, finanças, dos outros empregados, né? Depois, só, claro, não vai tocar na minha esposa. Versículo 7. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou. Ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dele. Olha só, José, jovem, bonito, formoso, como a gente leu nas Escrituras, inteligente, uma pessoa letrada, que cuidava de finanças, cuidava de outros escravos, então era um líder, né? E estava longe dos seus pais, longe do olhar dos seus pais e da sua mãe, e recebeu uma proposta ali de uma mulher. Provavelmente, irmão, José, durante o tempo que ele estava trabalhando até com essas finanças, ele deve ter recebido inúmeras propostas, às vezes propostas de corrupção, às vezes propostas de levar vantagem aqui e ali e tal, ou de roubar o seu senhor ali nas finanças. E tudo isso ele passou sem pecado. Tudo isso ele passou sem manchar o nome de Deus. E aí vem mais uma provação, agora ali para um homem bonito, jovem, atraente. Provavelmente essa mulher era também uma moça bonita, rica, né? Jovem também. E daí vem o pecado da carne, atentar contra ele. E mais uma vez José demonstra o seu valor, se nega a fazê-lo. Só que no versículo 12, no versículo 11, certo dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados se encontravam ali. Então ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Imagina como que essa mulher agarrou esse José, né? A ponto de ele ter deixado a roupa dele para trás. Então ela agarrou com uma força e falou: agora você é meu. E ele, mais depressa, fugiu e deixou até a roupa dele ali para trás. É óbvio que ela usou isso aí contra ele, falou que ele tinha tentado agarrá-lo. Mas perceba uma coisa, olha a loucura dessa mulher, que a mulher tinha tudo que ela queria ali na casa, muito provavelmente era muito bem cuidada, com regalias, tudo, e ela teve um momento de loucura onde ela quis jogar tudo isso para pecar contra o servo do seu marido, né? Então olha a situação daquela mulher, né?
O desejo dela havia se tornado louco, obcecado a levá-la ao desrespeito do seu lar e ao desrespeito do seu marido. José, por sua vez, não esquecia o que ele havia sido ensinado lá pelos seus pais e pela sua mãe. Né? Ele estava longe da presença dos seus pais, mas seus ensinamentos ainda eram fortes em seu coração. Então, até os ensinamentos que a gente passa para os nossos filhos tem que ser esse tipo de ensinamento, que vai criar raízes nele. Independente de onde ele estiver, ele vai lembrar dos ensinamentos e vai ter o temor de Deus no coração, ter o temor de falar, não, meu pai e minha mãe me ensinou outra coisa, meu pai e minha mãe me ensinou isso, eu estou numa terra estrangeira, eu estou longe do olhar dele, mas eu sei o que meu pai me ensinou, eu sei o que meu Deus quer de mim. Aleluia. Então, ele poderia ter aproveitado várias oportunidades que surgiram ali, né? Mas ele escolheu ser fiel a Deus. Ele escolheu sofrer em vez de cometer um pecado, em vez de negar sua fé, em vez de perder o respeito ali com o Senhor dele. Isso aí foi bom para José? Não, ele foi preso. Foi para a cadeia. Então ele fez o que era certo perante os olhos de Deus e está preso. De novo, mais uma vez. Aí você fala, quando está indo tudo bem, ele não desobedece a Deus, ele é fiel e agora toma, cadeia de novo. Você fala, puxa vida. Né? Imagina a mente de José. Imagina a nossa mente quando a gente está fazendo tudo que é certo, a gente está andando pelo caminho do Senhor e a gente encontra uma adversidade. A gente encontra alguém que faz algo ruim com a gente encontra um inimigo no meio do caminho. E fala, caramba, mas eu sou fiel, eu sou dizimista, eu louvo a Deus, eu venho na casa do Senhor, eu pratico boas obras, tudo, e estou aqui nessa situação. Não é possível. Quem já passou por isso, irmãos? Quem já passou por uma situação assim? Imagina a história de José. Você olha tudo que aconteceu de ruim, seus irmãos tentaram matar, vendido como escravo, você fala, agora ele está bem. Olha ele sendo servo de Potifar. Olha, ele está bem aqui, agora cadeia de novo. Mas por que, irmãos? Porque Deus estava preparando ele para algo maior ainda. Aleluia. Amém. Deus estava preparando ele para algo grande. Então, às vezes, irmãos, a gente está passando por uma adversidade, a gente está passando por uma aflição, a gente quer tentar entender o que acontece, irmãos. Se agarre em Deus. Tente entender o que Deus quer que você cresça naquela aflição, o que Deus quer extrair de você naquele momento. E foi isso que José fez. Ele estava na cadeia, e o que ele fez lá? Ele falou, agora eu sou preso, vou ficar aqui desleixado. Não. Ele foi lá, trabalhou na cadeia. Trabalhou, e o carcereiro ali confiava os outros presos em José. Rapaz, esse cara, vou falar para você, esse cara é diferenciado, né? Aonde ele estava, ele trabalhava, ele entregava o melhor dele. Será que a gente, aonde a gente está, a gente entrega o melhor, como a gente faz o nosso trabalho como se fosse para Deus? A gente está trabalhando ali, independente do projeto que está na nossa mão, o trabalho que a gente está. Será que a gente tem trabalhado como se a gente estivesse trabalhando para Deus? Porque eu tenho certeza que José estava fazendo isso. José estava trabalhando como se ele estivesse trabalhando para Deus. Então, ao chegar na prisão, provavelmente ele deve ter se abatido ali, né? Falou, puxa, estou aqui de novo, estou aqui nessa cadeia, mas ele falou, isso aqui não vai me definir não, vou trabalhar. Ele não se deixou ser dominado por esse sentimento, viu ali uma oportunidade de trabalhar, ele foi trabalhando. E ele cuidava de outros presos, e daí aconteceu uma situação, no Gênesis capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito, e Faraó irou-se contra esses dois oficiais, ou seja, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda deixou aos cuidados de José, que lhe servia. Então José era um preso, mas toda aquela cadeia estava aos cuidados dele. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram cada um um sonho na mesma noite.
e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com esse semblante triste? Ele respondeu: tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. José lhes disse: por acaso essa interpretação não pertence a Deus? Conte-me o sonho. Então o chefe copeiro contou o sonho a José: no meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos a brotar. A videira floresceu, seus cachos davam uvas maduras. A taça de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, espremi na taça de Faraó e entreguei na sua mão. Já disse: essa interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Daí teve também a interpretação do sonho do padeiro, mas era um destino diferente, né? Ele interpretou o sonho que o padeiro seria morto, e assim aconteceu conforme foi o sonho. Então passou 3 dias, o copeiro foi restituído lá no palácio do faraó, estava servindo o faraó. José falou nesse momento: ó, passou 3 dias, o copeiro está lá, ele vai se lembrar de mim e vai falar de faraó em breve. Quanto tempo passou, irmãos, que isso aconteceu? 2 anos. Ficou ainda 2 anos na cadeia, sendo que o cara falou: não, pode deixar, eu vou chegar lá e vou lembrar de você. Quantas vezes, irmãos, a gente deposita a nossa fé nas pessoas, né? A gente deposita uma esperança em alguém e a pessoa fala: não, confia, vou te ajudar. Passou 2 anos e nada. Ou às vezes até a gente mesmo, né, faz promessa para outras pessoas e não sabe que elas estão contando com aquilo que a gente prometeu. E daí, o que aconteceu, irmãos? No versículo 21 fala: ó, restaurou o chefe dos copeiros a sua posição, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. E daí no Gênesis 41 diz o seguinte: 2 anos depois, o faraó teve um sonho, e ele estava junto ao rio Nilo. E daí nesse momento, o faraó teve o sonho, e daí estava inquieto, né? O sonho dele era aquele sonho onde ele via 7 vacas secas, né? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as 7 vacas magras consumiam a vaca gorda, ele continuava magra, enfim. E daí ele ficou perturbado. O versículo 8 fala: pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, e lhe contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretar. Então, aí que o chefe do copeiro falou: puxa, olha, hoje me dou conta do erro que cometi. Certa vez, o faraó ficou irado com 2 dos seus servos, mandou prendê-los. Aí ele contou a história que eles foram presos, que ele chegou lá na cadeia. E no versículo 12, no capítulo 31, ele fala: havia conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos a ele nossos sonhos, e ele interpretou, dando cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Tudo aconteceu exatamente quando ele interpretou. O faraó mandou chamar José, que foi trazido imediatamente. Então, irmãos, José ali, depois que aconteceu tudo isso, percebem que na história dele, ele foi lá na casa dele, ele era ensinado serviços domésticos. Provavelmente isso ajudou ele, quando ele estava ali na casa de Potifar, a ficar melhor que os outros empregados, né? Ele aprendeu a ler quando era pequeno, isso aí ajudou ele ali a mexer com finanças, tudo. Deus colocou ele numa prisão, onde depois apareceu esses 2 servos de faraó, deu sonho, Deus deu a interpretação do sonho, e depois, 2 anos depois, José estava à frente de faraó, interpretando o sonho dele. E o que o faraó faz? Coloca ele como governador, tira o anel que está no dedo dele, coloca em José,
veste uma outra túnica, não mais aquela túnica que o pai dele tinha dado, agora uma túnica de governador, coloca ele numa carruagem. Olha só, vamos ler essa parte, 41, 37. O plano parece, porque daí ele falou o que Faraó, além da interpretação do sonho, ele ainda falou o que Faraó podia fazer ali, fazer celeiros, guardar, né, os mantimentos durante os tempos de abundância para sobreviver aos tempos de seca. Então o plano pareceu bom ao Faraó e todos os seus oficiais. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito de Deus? Então o Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Então você será encarregado da minha casa, de todo o meu povo acatará suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. O Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou o anel do dedo, pôs o anel oficial e colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também fez subir numa carruagem de vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhe-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. E Faraó disse ainda a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Então imagina que essa situação de José, ele sendo posto diante de Faraó, ele interpretando o sonho de Faraó, ele falando para Faraó o que Faraó devia fazer. Vamos construir celeiro, constrói celeiro, aguarda esses mantimentos durante 7 anos, tal, faz um racionamento aqui e tal. Faraó pega e fala: não tem ninguém melhor que você, que tem o Espírito de Deus na terra do Egito. Colocou o anel no dedo, colocou a roupa, mandou ele sair numa carruagem, tudo. Vamos supor que isso era uma parte da tarde ali. Aonde que José tinha dormido naquela noite? Na cadeia. Na cadeia. Ele era um presidiário. Provavelmente ia acordar ele às pressas: José, toma um banho aí, se arruma. Você vai ver uma pessoa. Falar: quem? Faraó. Que? O Faraó mandou te chamar. E do nada, naquele dia mudou toda a história dele. Irmãos, esse Deus de José é o mesmo Deus que a gente serve? É o mesmo Deus que a gente serve. É o mesmo Deus que tem poder de mudar toda a nossa história. Mas por que, irmãos? Porque José permaneceu fiel. Essa é a chave. Essa é a chave dessa palavra hoje. Independente de onde você estiver, independente da situação que estiver acontecendo ali, que foi entregue à sua mão, independente do cenário que está, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, agradeça a Deus. Está passando por um problema, está passando por uma adversidade, glorifica a Deus. É claro, tenta entender o que Deus quer que você amadureça naquela situação, o que Deus espera que você cresça naquela situação. E que foi o que aconteceu com José. Ele só foi crescendo diante da graça de Deus. Tudo o que ele passou serviu de aprendizado para naquele momento específico Deus honrar ele, Deus louvar ele. Então, mesmo depois que ele se tornou governador, ele não ficou orgulhoso, ele não cresceu diante do orgulho no coração dele, né? Ele foi fiel na prisão e foi fiel no palácio. E tudo que tinha na mão dele, tudo que alguém colocava na mão dele, prosperava. Na casa de Potifar ele prosperou, no presídio ele prosperou, no palácio ele prosperou, porque ele era fiel. Então, independente da situação que se apresentava, ele era fiel. E mesmo depois de tudo isso, quando ele traz os irmãos dele, ele fala: agora é o momento que eu vou me vingar dos meus irmãos. Não, ele acolhe os irmãos, ele traz o pai, ele traz a família que estava passando por necessidade, e fala: agora vocês estão aqui comigo, eu vou cuidar de vocês. Agora imagina nesse momento, ele como governador do Egito, trazendo a família dele para vir ali, que estava numa terra passando necessidade, trazendo a família dele, e aqueles irmãos lembrando do sonho, falando: caramba, não é que ele estava certo? Olha só aonde que ele está agora, e olha só o que tem nas mãos dele, toda a terra do Egito. Irmãos, o Egito era o império da época, era o império que dominava naquela época ali, era o império mais poderoso.
da terra naquele momento. Então imagina, ele era o segundo homem do império. Na verdade, Faraó, eu imagino que nessa situação era meramente figurativo, estava sentado lá no trono, mas José comandava as finanças, José comandava o exército, comandava os escravos, comandava tudo. E como que a gente leu aqui que o Faraó falou? Sem a sua palavra, ninguém poderá levantar nem o pé, nem a mão do Egito. Então ele era o cara mais poderoso da terra naquele momento. E mesmo assim, ele não quis vingança, ele não colocou orgulho no coração dele, né? Então, nessa noite, o que eu queria trazer para os irmãos é justamente a recompensa por ser obediente e fiel e ter um coração limpo em todos os sentidos, né? Deus, ele restituiu a família de José. Deus, ele trouxe o pai que era tão amado de volta, né? Desejo de vingança não teve da parte de José. Então, até isso, né? Se a gente acompanhar aqui os versículos, a gente vai ver que ele chora ali quando ele está com os irmãos dele, ele abraça, os irmãos se emocionam e tal. Então, o que eu queria trazer nessa noite? Às vezes a gente está passando por uma adversidade, às vezes a gente está passando por uma situação dolorosa, mas é um momento que a gente tem que refletir, que a gente tem que fechar nossos olhos, que a gente tem que orar a Deus e falar: Deus, me mostra o que você quer que eu cresça nessa situação aqui. Me mostra aonde que é para eu crescer aqui, Deus. Me mostra quais são os passos que eu tenho que dar aqui, Pai, para eu ir no centro da sua vontade, para eu aprender com essa adversidade, para eu aprender com essa tribulação que eu estou passando, né? Então, irmãos, para você não perder a chance de você crescer nessa adversidade, de você crescer os seus talentos, crescer a sua sabedoria, que foi o que aconteceu com José. Aonde ele passou, ele foi crescendo, e tudo isso foi levando ele para a próxima etapa, tudo isso foi levando ele para o próximo desafio. Então, irmãos, está passando por um problema, está passando por adversidade, cresça naquele problema, para enfrentar o próximo. Cresça no próximo, para enfrentar o próximo, porque você não sabe até onde Deus quer te levar, até onde Deus tem preparado para você. Então, irmãos, nessa noite eu queria dizer isso, que a gente fique atento o que Deus, o Cristo Jesus, está nos ensinando, para que a gente não perca de vista essas oportunidades que está surgindo ali ao longo da nossa caminhada, assim como José não perdeu nenhum momento. Em tudo que ele fez, prosperou. Em tudo ele fez para a glória de Deus. Então, onde ele estava, ele crescia, porque ele buscava servir ao Senhor em todos os aspectos, né? E tudo que passou ali na mão dele, ele fez prosperar. Coisas ruins que ele afastou, propostas ruins, ele pulou fora, ele literalmente correu fora, né? Então, ele não fez nada que desagradou o Senhor, por isso Deus esteve com ele ali. Amém? Então, que nós possamos nessa noite agir como José, independente da situação que a gente está, independente da prova que a gente está, que a gente faça tudo para louvar e agradecer ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer uma oração por essa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para louvar e agradecer ao seu nome, mas para aprender da sua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ensina em cada momento de adversidade, Senhor, que nós possamos entender o que o Senhor quer, aonde que é a área que o Senhor quer que nós crescemos ali, Senhor. Cada prova, cada adversidade, cada luta, que nós possamos crescer com aquilo, Pai. Que o Senhor nos ensine a crescer com aquilo, que nós possamos aproveitar essas oportunidades, Senhor, e de sempre ser fiel, Pai. Nos ensina, nos ajuda a afastar tudo que é de ruim, tudo que é de mal, Pai. Nós possamos ter o discernimento e a sabedoria que vem de Ti, Senhor, para passar por lutas, para passar por adversidades e para nunca negar a nossa fé, Senhor. Para sempre, tudo que façamos aqui nessa terra, façamos para a Sua honra, para a Sua glória, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.